Você é destro ou canhoto? Destro. Tá, então é assim que você vai segurar mesmo. Vai A tá mão é certo. bem embaixo, a flecha vai passar Tá bem certo. nessa direção, tá? Mas vai passar por aqui ou por aqui? Por aqui. Ou por aqui? É, nesse Oh. tiro, existem vários tipos de tiro. Existe o tiro aqui e existe o aqui. Depende da puxada que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma puxada que ela era da região do Mediterrâneo. E nessa puxada é cruzado. Então eu sou da região do Mediterrâneo. É, nesse É, momento. então... Então, Não, mas eu realmente sou é. mesmo. Legal. Então vamos lá, a primeira coisa é a tua postura É. para lá. Sempre, considerando que a gente está treinando no chão, totalmente de lado, assim, pro alto. Ah, totalmente? Totalmente de lado. Uau. Isso, totalmente de lado, com as pernas levemente abertas, está correto, legal. Antes de te dar a flecha, eu vou te ensinar qual que é a pegada que faz aqui. A flecha ela vai encaixar aqui. Isso aqui é o nock da flecha, ele vai nocar aqui embaixo do nock point. Abaixo do nock. Isso aqui é a posição para a gente ter uma posição de mira fixa, tá? A flecha vai estar aqui. Como é que você vai pegar na corda? Um dedo para cima, dois para baixo e esses dois relaxados. Não é assim, é na ponta das primeiras falanges. Dedo para cima e esse relaxado. Isso. Oh. Agora sem a corda, só para você saber qual que é a sua postura desse braço. A flecha vai estar aqui. Esse braço e esse braço tem que ser uma linha só com a flecha. Oh. Então você vai puxar, isso, assim? bem aberto, fecha a escápula. O movimento é esse aqui, olha. De abrir o peito. Isso, essa postura, com o peito aberto. E essa mão ela vem aqui. Ah, é? Aham. Ah. Tá bom? Você tem uma puxada bem longa. A gente não vai usar ela inteira por conta do tamanho da flecha. Mas você tem uma... Quando você for puxar a corda, se você conseguir chegar o mais perto possível daí... É o melhor. É ótimo, isso. Vamos ver esse negócio. Já vou te dar uma dica de cara, porque eu acho que você vai atirar bem. Primeiro, cuidado para não super estender isso aqui, senão isso bate. E o outro cuidado é o seguinte. Para atirar, você vai simplesmente abrir seus dedos. Simples assim. Qual que é a tendência? Esse braço vir para frente. Então você solta a flecha e manda o braço para trás. Aí eu vejo que tem uma dancinha para trás. Isso, tem uma dancinha para trás. Vamos lá. E aí a flecha vai perfeitamente chegar lá onde você quer que ela chegue. Sobe um pouquinho mais essa mão. Isso. Uhum. Coloca os dedos naquela posição que eu te ensinei. É isso? Segura a flecha com seus dedos. Ah, tem que segurar, Senão ela vai escapar. Aí você traz a sua mão daquela posição que a gente falou. Lá? Bicho! Vai, o máximo que você Nossa conseguir. Senhora! O máximo, vai que vai mais. Não... Vai ser muito. Mais. Solta a hora que você sentir. Super bem. Oh. Vamos mais um? Pra onde foi sua flecha? Para esquerda, então agora eu já vou pensar, né? Mira para a direita e pensa que o alvo está baixo, então você também pode mirar para baixo. Cuidado para não hiperestender o cotovelo, que está segurando o arco, isso. Tá chegando. Muito bom. Como você tem uma boa postura de corpo, é essa postura aqui que vai te ajudar, junto, né, com a libragem do arco, a conseguir perfurar ali. Porque se você não puxa... Ah, ela não vai penetrar. Ela não vai nem chegar ali, ou não vai penetrar, precisa ter abertura. Não é força, né? Essa abertura junto com a potência do arco. Então, parece que eu tô lembrando como que é. Isso, puxa o máximo que você puder. O máximo, na boca essa mão. Isso. Agora quando você for atirar, concentra só no cotovelo. Tá. Para ele não ir para frente. Você já vai pensando no cotovelo. Cotovelo. Uhum. Viu o segredo do cotovelo? Chama follow through. Eu tenho medo de acertar na flecha de novo. Não se preocupa. Isso é uma das coisas difíceis de
A gente começa na arquearia atirando no alvo. Quando a gente vai pegando o jeito e tal, e aprendendo, a gente vai começando a agrupar a flecha. Então, pra gente no começo não é importante acertar o alvo, é importante que todas as flechas vão na mesma direção. Aí depois a gente redireciona. Mas o mais importante é elas estarem próximas umas da outra. Quer dizer que você está com consistência de Tá posição. certo aqui, né? Tá certo. Cotovelo. Bom. Puxa o máximo que você conseguir e foca no cotovelo. Aê, Chico! Esse negócio aqui parece que é instintivo. Ele é bastante, Tem literatura de arquearia que fala que a arquearia é exatamente o ponto do meio entre técnica e intuição. É tipo você chegar no ponto perfeito de equilíbrio entre os dois. Porque você tem que ter a técnica da puxada, esse lance do cotovelo, é tudo técnica. Mas se você focar demais na técnica, esquecer de procurar seu lugar mais intuitivo, não vai. Então, por isso que também é uma arte marcial, né? Porque trabalha bem esse equilíbrio das duas coisas. Pensa no cotovelo, não pensa na mira. Suas flechas são todas mais para cima. Faz o exercício, coloca bem para baixo. Ainda que você erre, mas coloque bem para baixo, para você ir treinando onde é que é essa sua... Mais para a direita e mais para baixo. Isso. Agora só falta para a direita. Não, mas tá, ó, você já foi para baixo. É. Agora o mesmo exercício de cima a baixo, faz para as laterais. Para lateral. Ainda que você erre, mas vai bastante para a direita. Uau! Muito bom, arrasou. Ótimo, obrigada, adorei. Também gostei. É muito bom, né? Então, a gente começa... Tem vários começos, né? Mas assim, pensando que a gente já tira de arco e flecha, né? E aí a gente tem que levar o arco e flecha para a arquearia montada. Então, a primeira coisa é dessensibilizar ou familiarizar, né? Como a gente chama o cavalo com a arquearia. Então, a gente mostra os equipamentos, ó, vendo? Ela começa... Ela fica meio ressabiada, né? Todos eles ficam, né? Porque é algo novo, porque a gente vai montar com todos esses equipamentos, né? Então, mostrar pra ela que tá tudo bem, ela tá bem desconfiada, dá espaço pra ela poder ver. Ó, ela viu com um olho, aí ela se virou pra olhar com outro olho. Vai cheirar, ó, no tempo dela. Não pode forçar a amizade, né? Fazer um carinho nela, pra ela ver que tá tudo bem. Porque isso tudo aqui a gente vai manusear em cima dela, né? Então ela precisa entender que tá tudo bem, criar confiança. Apresentamos aqui os equipamentos, agora a gente vai deixar ela observar. Então, claro, né, tem as questões de segurança, né, de direção de onde ela pode ficar, mas a ideia é deixar ela em algum lugar fora da área de tiro para ela observar. No começo ela vai assustar muito, porque aquele barulho de disparo da flecha ele assusta os cavalos a princípio, mas a ideia é ir fazendo isso até que ela se acostume, para a gente ver se a gente consegue com essa égua já praticar arquearia montada, ou se de repente a gente vai precisar de mais tempo para ela se acostumar. Isso é importante que seja no tempo do cavalo, não no nosso, né? A Hadi já é muito mansa, muito tranquila, mas nem sempre por ela ser mansa quer dizer que ela não vai ter medo. Tem cavalo manso que ouve barulho e fica completamente assustado. Então agora a gente vai deixar ela observar. Porque isso é importante, quando a gente vai lá nas aulas de arquearia montada, a gente se equipa para pegar os cavalos. Então eu vou fazer todo o manuseio com ela perto, né? Você gosta de cavalo? Conhece um pouquinho? Não. Esse movimento que se faz, que é trabalho de chão, né? Que você coloca o cavalo
para girar, que geralmente faz um passo, trote, galope. É um exercício de treino para eles, mas também é um exercício de liderança, né? Você conseguir colocar o cavalo nesse movimento, porque ele reproduz o movimento que a líder da manada faz. Quando o cavalo é potro, ele fica agitado, brincando, e aí isso é perigoso, né? Para presa, barulho e tal. E aí o que a líder faz? Manda coice pro potrinho, faz ele correr, faz ele correr, faz ele correr até cansar. Então, depois que ela já fez isso várias vezes, ele se submete a ela. Ele entende que se ele chegar perto, tem que ser do jeito que ela permite, que é calmo, com tranquilidade. E aí, assim, ele entende que ela é a líder da manada e que é a ela que ele tem que respeitar. E tanto que quando você faz direitinho, né, que eu estava só brincando, enfim, mas quando você faz no redondel, você pode soltar a corda, pode largar, o cavalo ele vai começar a andar atrás de você. Você pode ir para todas as pontas do espaço, andar sem puxar. Ele vai te seguir, porque ele entendeu, ele se submeteu à sua liderança. Você falou no feminino, a líder. É, Por quê? pode ser líderes machos ou fêmeas, Ah, tá, tem os dois. mas tem uma tendência a serem as fêmeas. Ah. Assim, ninguém nunca conseguiu dar uma certeza absoluta do papel da liderança da fêmea ou do macho, né? Dizem que o macho, por exemplo, o garanhão, ele não costuma ser o líder, né? Porque ele está ali procurando com outro foco. Geralmente é a fêmea. A mãe não faz isso? A mãe faz com o potrinho também. A mãe faz com o A mãe faz filho? com o potrinho também. Né? Num lugar que só tem o ambiente dos dois, é comum que a mãe faça também. Mas nas manadas é isso, a égua que... Existem leituras que dizem que a maioria são éguas, assim, apesar de não ter uma certeza absoluta, porque já se viu líderes, né, machos, mas dizem que tem leituras que trazem a fêmea como líder na maioria das vezes. E aí quando você termina esse movimento, é muito comum o cavalo, ainda mais se você se abaixa, assim, né, se permite, se entrega para o cavalo, ele vem até você e começa a te seguir depois, que é o sinal que o cavalo está aceitando sua liderança. Então, esse é um movimento importante de conexão, na verdade, né? Quando a gente mexe com o cavalo, o ideal é sempre mexer nele, chão, e conhecer ele no chão antes de montar, né? Para a gente se conectar, conversar, ele entender qual que é seu papel nessa relação, estabelecer confiança, porque no fim do dia é isso, né? Estabelecer confiança. Porque senão a gente monta, o cavalo faz o que quer, né? Mas tem que haver essa submissão do animal ou não? Para montar, você diz? Para fazer uma arquearia montada. Olha, geralmente todos os cavalos que estão que são domados, eles têm esse exercício. Você não precisa fazer isso para atirar com este cavalo. Mas é um exercício de conexão. É um exercício que pode ajudar você a construir essa relação. Quando você vai, sei lá, para os outros países que você vai num torneio, você não leva o seu cavalo. O cavalo é esse, monta e vai. Não tem não tem muito escolha, né? esse exercício. Mas eu gosto de trazer essa prática para o cavalo, inclusive antes de montar. Te dá mais segurança também, não dá? Dá, porque a gente está se conhecendo, a gente está presente. Imagina, eu te conheço pela primeira vez, te abraço ou começo a ter uma relação com você sem nem me apresentar. Então aqui é uma apresentação também, né? Oi, tudo bem? O cavalo sente muito a gente o tempo todo, né? Então, a 1 metro de distância, ele já sente o cheiro dos nossos hormônios, já sabe se a gente está com medo, se a gente está confiante. Então, precisa ter eu acredito muito na conversa com eles, na conexão com eles, acho que é importante. E você percebe na índole macho e fêmea algum que é mais dócil ou não? Não. Isso é do cavalo animal. a cavalo, Tem éguas que são líderes nata, que são mais brabas, que são mais dominadoras, assim, dominantes de personalidade. Tem outras que são super docinhas. Essa aqui é um amor. Essa aqui é muito boazinha. Mas ela ficou levemente assustada, né, com as flechas, a gente apresentou, ela ficou ressabiada, então... Vamos ver se agora ela já... parece que agora já tá de boa, né? Tá bem de boa. Uau. Tá de boa. Tá pensando que é de comer. Não tem gosto de banana nem de goiaba. Tudo que é bom não é de comer. Pois é. Aqui, ó. Sem assustar, tá vendo? Que legal.
Olha só. É, porque a primeira abordagem não foi assim, não. Não, Ela já recuou, né? Recuou, ó. Aqui, esse é o lugar sempre de muita confiança do cavalo, né? Porque ele consegue enxergar a gente a 1 metro de distância. Menos do que isso, como os olhos dele são para as laterais, aqui é um estado de confiança dele, passar a mão. A gente tem tendência, né, a passar a mão aqui na frente. Na verdade, não é o lugar melhor. O certo é você se aproximar pelos lados, que o cavalo tá te vendo melhor. Te enxerga melhor, né? Então aqui, ó, ela tá tranquila. É. Tá de boa. Ó, a orelhinha. Passou, tá vendo? Nada como uma boa conversa, né? Nada como se apresentar lentamente, estabelecer confiança. Eu acho que para arqueira montada a palavra-chave é confiança, sabe? Porque você larga o cavalo para correr com a mão na flecha, então se não tem confiança, não tem arqueira montada. Ou seja, sem as mãos na rédea, né? Sim, sem as mãos na rédea, porque você tá ali você tá com atirando, as duas, né? Você tá na equitação só com perna, né? Então, ó, mascou. Viu que ela mascou? Quando o cavalo masca, esse é o porque tá relaxada. É o sinal de entendi, tá tudo certo, a gente tá o tudo sinal bem. máximo eu confio em você. É o sinal máximo da conversa, de confiança. Legal. Né? Thalita, agora você vai fazer ela se acostumar com o alvo, é isso? Isso, com o barulho do disparo. Ah, o barulho do disparo. Isso, com o barulho do disparo. A gente vai a cada disparo ver como ela reage. Então vamos ver se ela vai assustar muito. Provavelmente vai assustar um pouquinho, mas aos pouquinhos ela vai se acostumando e a gente vai voltando para perto. Como foi? Então vamos mais uma, assim, nessa posição. Toda vez que ela, cuidado com a mão enrolada na corda, toda vez que atirar, se ela tiver qualquer reação, faz muito carinho nela para ela relaxar depois. Como foi? Não deu para saber se ela estava mexendo a perna para espantar bicho ou não, né? Vem aqui, ó. Fez assim, ela faz assim, é porque ela você sentiu? Senti. Vem aqui bem do meu lado agora, Dê. Vai fazendo carinho nas costas. Fala com ela, ela entende o tom da nossa voz também. Então se a gente fala com amor, ela entende. Muito bem, garota. Muito bom. Muito bem. Muito bom, menina. Parabéns. Dá uma relaxadinha e a gente já faz mais um pouquinho. Você dá um intervalo para ela não estressar, é isso? Acho que sim, ela tá bem tranquila, assim, mas eu prefiro fazer devagar para não... Mas a cada vez que fez o barulho, ela retesou, reagiu, né? Ela reagiu. A ideia é que em algum momento ela não reaja mais. Como a gente está apresentando um elemento novo para ela, não precisa forçar, ela está desconfiada, né? Com razão, barulho forte e tal, é tudo que os cavalos costumam assustar. Flecha quebrada. Uau. São fibras de carbono, mas às vezes pega uma madeira, ou pegou no chão, ou entrou torto ali, ou alguma outra flecha bateu nela, descarte. Joga fora. Aí eu monto as minhas flechas, né? O que faço? Então eu reaproveito a ponta, as penas e o noque e faço outra depois. Beleza, daqui a pouco já dá para fazer nela ao passo, com certeza. E dá para fazer nessa área aqui já? Ao passo dá. Não passo. dá no galope, não dá, mas ao passo dá. Muito bom. Muito bom, garota. Mais um, Khadija. Boa, ela foi muito bem, Khadija. Foi bem. Tá satisfeita com o resultado? Estou feliz, estou muito feliz. E ela também, ela não está acostumada a andar sem freio, né? Os cavalos aqui, eles andam com freio ou embocadura, ela está só na cabeça, então é tudo meio tudo novo. Diferente, tudo diferente Você para falou ela. muita informação. Né? Como ela não está acostumada a receber tanto comando, né, sem o freio, você viu, né, perguntei para o Lio, ela consegue fazer isso? Com freio consegue, porque isso aqui é muito mais leve para o cavalo, ele tem que estar muito mais sensível a esses toques para poder responder melhor, né.
Então a gente vai trabalhando as sensibilidades deles, mas ela foi ótima, foi bem, foi incrível. Escutei, amanhã a gente conversa mais, será? Amanhã a gente faz mais um pouquinho no chão e dá para fazer mais um pouquinho montado. Tá, mas a conversa maior vai ser amanhã. Sim, acho que sim. Legal, na né? hora que você quiser. Então tá bom. Acho que a gente já pode tomar um cafezinho, na verdade. Gente, essa cena tá tão bonita com essa... Tá legal, né? Tá muito linda. Meu nome é Thalita, tenho 37 anos, nasci dia 27 de março em São Paulo, onde eu moro. Vai falar a idade, não? Já falei, 37, quer dizer, vou fazer 37 em março. Eu já falei 37, né, mas eu vou fazer em março. Eu não prestei atenção. Ô Thalita, como que uma publicitária paulistana se interessou por arquearia? A história é longa. Mas então, conta primeiro o que é arquearia, porque acho que tem muita gente que nem sabe o que é, né? Pois é. Arquearia é o esporte, a prática de tiro com arco e flecha. E arquearia montada é o arco e flecha no cavalo. E, enfim, antes da arquearia, né, vieram os cavalos. A arquearia foi uma sequência, não uma consequência, mas uma sequência disso. Então, lá atrás a publicitária sentiu um vazio existencial depois de muitos momentos de cansaço extremo, de ansiedades, de questões emocionais. E aí esse vazio me levou para a busca, me levou a buscar o que estava faltando, porque o trabalho estava bem, financeiramente estava ok, estava tudo aparentemente encaixado, mas dentro do coração um desencaixe profundo. Então eu comecei buscando os cavalos como que sempre foi o que eu gostei na vida, eu sempre quis estar perto, nunca tinha montado um cavalo. Mas você conviveu com eles no ambiente rural alguma vez? Não. Eu sou paulistana, criada na cidade, vivida na cidade. Então, mas você tinha já uma conexão com o cavalo, né? E que parece que é uma coisa sua, que eu vejo a relação que você tem, o carinho que você faz, você falou do cheiro do cavalo, que para você te alimenta, é necessário. Como é que você, lá de criança, você já tinha isso, né? De criança. Eu lembro que meu sonho de criança era ter uma casa na árvore e dormir nos estábulos dos cavalos. Essa era minha imaginação, assim, de criança. E aí, acho que como todo mundo, né, mexido ali na época da pandemia, eu já estava numa busca, assim, desde 2017, de entender, putz, que é isso, né, que eu estou sentindo? Porque parece que nada que eu faço está suficiente, ficou um vazio aqui. Tinha um vazio que não preenchia com dinheiro, com relacionamento. Com nada, com amigos, sair, com a natureza de trabalho, nada. Nada. E aí eu comecei essa busca incessante, assim, de tentar preencher. Até que nessas buscas profundas, eu fui me visitar na infância, fui me visitar criança mesmo. Mas você foi através de alguma terapia ou foi seguindo você? De várias formas de meditar, como meditação. Mas eu comecei a me exercitar, a lembrar o que era importante para mim quando nada mais fazia parte da minha vida. O que era importante para mim quando eu era só eu, porque quando a gente é criança a gente só é a gente, né? Mas muito legal esse caminho você encontrou sozinha, assim. Sim, claro. Legal. Claro que lendo muito, estudando muito, buscando referências. Eu sempre gostei muito de psicologia. De outros tipos de terapia também, mas eu senti realmente no meu coração que eu precisava se lembrar de você lembrar o que eu era antes de ser profissional, de ser pro mundo, antes de eu ser pro mundo, porque a gente fica adulto, a gente se fantasia muito para os outros, né, para a sociedade. E aí eu comecei a lembrar o que era importante para mim, assim. Comecei a lembrar dos meus sonhos, do que eu gostava de brincar, quais as brincadeiras que me faziam bem, o que me deixava feliz, lembrar dos momentos de maior felicidade. Todos eles eu estava no mato. Todos estavam no mato? Estava no mato, nem que fosse numa praça, num parque, mas todos eles eu estava no mato. Tinha natureza ali. Tinha natureza. E aí eu lembrei desse meu sonho, que meu sonho de vida era ter uma casa na árvore e dormir dentro das baias dos cavalos junto com eles, assim. E eu falei, poxa, e mesmo adulta, assim, eu sempre falei, nossa, se eu tivesse dinheiro o suficiente, eu faria uma aula de equitação, eu treinaria,
Mas era uma coisa mais, tipo, eu queria estar perto deles, mas parecia muito distante. Você estava adiando, então, de alguma maneira, será? Estava adiando, eu acho que sim. E a pandemia te lembrou, opa... Eu acho que teve um movimento que aconteceu porque em São Paulo, quando a gente pensa em cavalo, é algo muito caro e muito longe de deslocar e nem de pagar mesmo por aulas, enfim, o que fosse. A pandemia tirou a gente do centro, né, e permitiu que a gente trabalhasse de outros espaços. E aí